câncer é doença evitável, né? As pessoas, câncer é doença evitável. E mais 90% ou mais dos cânceres dependem do nosso estilo de vida. Então, não adianta culpar a família, não adianta culpar, né? Porque na maioria das vezes foi aquele exercício que a gente não fez, é aquele peso a mais que a gente ganhou e não cuidou, é aquele vaping, aquele charuto, aquele cigarro que a gente fumou durante a festa do final de semana, é aquele sol que a gente tomou sem se proteger, né, de forma inadequada, enfim, é aquela vacina que a gente não tomou contra o HPV, né? E tantas outras situações que nós negligenciamos em termos de autocuidado durante nossa vida toda. Isso vai se acumulando e desemboca nesse tipo de situação dramática que é um câncer, né? Logicamente, existem vários tipos de câncer. O câncer não é uma doença só, é uma família, um grupo gigantesco, né, de doenças diferentes. Mesmo dentro de um órgão você tem vários tipos diferentes. E muitas vezes eles têm comportamentos diferentes. A gente realmente, alguns deles, não temos um motivo claro, mas na grande maioria das vezes é estilo de vida. Então, assim, aquilo que a gente precisa deixar de mensagem é autocuidado, né? A gente tem que se cuidar, e quando a gente se cuida, a gente melhora, diminui não somente o risco de ter a doença, mas também a gente melhora as chances de bons resultados e boas respostas aos tratamentos, porque a partir do momento que nós temos pacientes saudáveis, né, que praticaram atividade física, que não bebem, que não fumam, que não se expõem de forma inadequada aos fatores de risco, você pode ter pacientes que suportam melhor os tratamentos, pacientes que respondem melhor aos tratamentos, e isso desenha um cenário de sucesso, né, dentro dessa situação, que é uma situação dramática, que é o câncer, né, o diagnóstico do câncer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui é um espaço de informação e ciência, sem deixar de prezar o cuidado. Eu sou Elise Figueiredo, oncologista clínica, e hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Rodrigo Pinheiro, que está aqui ao meu lado. Ele é formado pelo INCA, mestre e doutor pela Unifesp, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e diretor científico da World Society of Surgical Oncology. É um prazer tê-lo aqui. E gostaria que se apresentasse. E uma das perguntas que eu mais ouço é que o paciente sempre pergunta: por que você fez oncologia clínica? E eu queria saber por que você escolheu a oncologia cirúrgica. Essa é uma pergunta. Obrigado pelo convite, Elise. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É engraçado que a gente costuma brincar na cirurgia oncológica que é a cirurgia oncológica que escolhe a gente não escolhe. A gente não escolhe a cirurgia oncológica. Por que fazer uma cirurgia que é difícil, um paciente complexo, uma cirurgia que nos leva muitas vezes a situações muito difíceis, né? Enfim, né, nós poderíamos talvez pensar em especialidades menos trabalhosas, mas nenhuma especialidade dá tanto retorno emocional, retorno pessoal quanto a cirurgia oncológica, quanto a oncologia, você sabe bem disso. E o que me fez fazer foi um paciente, na verdade. Um paciente, eu era estudante, estava na universidade, e um paciente bastante simples, uma pessoa extremamente agradável. Eu era estudante, eu não sabia, né, praticamente nada de medicina, era estudante do segundo ano, final do segundo ano. E eu estava nessa enfermaria, já começando um estágio, né, de cirurgia oncológica, de oncologia. E eu comecei a conversar com esse paciente, eu perdi a hora conversando com esse paciente, e estava ali, ele extremamente simpático, e a gente se divertindo naquela conversa, e eu senti que ele estava feliz, ele estava bem, e quando eu olhei já tinham se passado umas 4 ou 5 horas, eu tinha que ir embora, né, porque no outro dia de manhã cedo eu estava na cirurgia desse mesmo paciente, e quando eu cheguei no outro dia de manhã, passei antes na enfermaria do hospital para dar um abraço nele e desejar boa sorte no procedimento, e o paciente tinha falecido. Ele tinha falecido cerca de 15, 20 minutos depois, né, que eu saí da enfermaria.
e por um tromboembolismo pulmonar, você conhece bem, uma situação extremamente urgente, extremamente grave, né? Foi uma embolia pulmonar maciça. E nossa cabeça faz umas analogias, umas coisas, né, às vezes diferentes. E o que eu pensei, o que aquilo me marcou, aquilo me chocou, né, como estudante, segundo ano de medicina, eu não sabia nada de medicina. É um impacto grande. É um impacto grande. Então, o que aquilo me marcou foi, poxa, se eu, sem saber nada, conversando, eu conseguir trazer alento, trazer alegria, trazer conforto para o paciente, somente batendo papo, somente conversando, somente dividindo assuntos aleatórios. Imagina se eu estudar isso, né? Imagina se eu me dedicar a entender melhor a doença, a entender melhor os tratamentos, a treinar, a tratar esse tipo de doença. E foi assim que eu fui entrando na cirurgia oncológica. Outra coisa que me chamou muita atenção na cirurgia oncológica realmente foi os meus grandes professores de cirurgia, né? Alguns dos meus, não todos, mas alguns dos meus grandes professores de cirurgia eram oncologistas e a qualidade técnica, a beleza dos procedimentos, isso foi me encantando, isso foi me seduzindo e por isso estou aqui. Muito bom. De uma forma geral, então, você sabia que já era capaz de dar um suporte emocional, né? Queria se especializar para dar o suporte técnico também. Isso eu acho que é o principal, né? Eu acho que as pessoas, o médico, independentemente da especialidade, mas eu acho que em oncologia isso é fundamental, você tem que estar disposto a cuidar, né? Acho que não só na oncologia, isso, na minha opinião, em qualquer especialidade, mas a oncologia, ela se reveste de talvez são alguns dos momentos mais delicados da vida de um paciente, né? Então, a gente tem que estar pronto para cuidar do paciente, e o paciente, né, a pessoa, ela não é só um portador de uma doença, ela é um indivíduo com família, com medos, com expectativas, com crenças, com todo o conjunto de uma pessoa, né, e com um conjunto de emoções, o conjunto de vivências que precisa ser visto como tal, como um todo, né? E isso eu acho que na oncologia a gente precisa estar disposto a fazer isso antes de qualquer coisa. Eu concordo. E desmistificando um pouquinho o diagnóstico de câncer, quando é que deve se escolher pela cirurgia um paciente oncológico? A cirurgia, às vezes as pessoas... tratamento de câncer a gente está falando, né, para as pessoas como um todo. Eu estou aqui ao lado de uma especialista, então, né, a nossa conversa aqui, a gente está falando para meio que tentando explicar o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas exato. O câncer a oncologia, né, é uma situação multidisciplinar, né? Nós temos o consórcio, né, nós temos a comunhão de vários conhecimentos, de vários saberes, né, temos um tripé, né, de terapia na oncologia, que é a cirurgia, a oncologia clínica com os tratamentos sistêmicos e a radioterapia ou a radio-oncologia com os tratamentos que usam alguns tipos, né, algumas fontes de radiação, enfim. São tratamentos complexos na sua maioria, mas a gente sabe que a grande questão, quando se fala em tumores sólidos, ou seja, aqueles tumores que não são nem linfoma nem leucemia, o tratamento com maior oportunidade de cura, né, o tratamento que pode oferecer maior chance de cura, geralmente com algumas exceções, né, que depois a gente pode falar, é a cirurgia. E não é qualquer cirurgia, né, é a cirurgia adequada, bem feita, dedicada, direcionada para aquele tumor e para aquele paciente, né, da melhor forma possível, entregando os melhores desfechos, os melhores resultados. Como você gosta sempre de frisar, né, visando a qualidade de vida para aquele indivíduo. Qualidade, né? de vida. Diante da performance, da situação social dele. Exato. E no pré-operatório, às vezes a família, o próprio paciente ficam ansiosos. Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso mudar minha alimentação? O que é que eu devo fazer para contribuir para que essa cirurgia seja o melhor possível? Essa situação é muito, muito interessante, né? Muitas vezes a gente... existe aquele grande mito, né? Aquela grande crença que câncer é familiar, né?
As pessoas chegam nos nossos consultórios e acreditam, não, porque a minha tia, a minha mãe, a minha avó teve câncer. A gente tem que entender que câncer é genético, né? Todo câncer é genético. Ou seja, ele começa em alterações do nosso material genético. Mas menos de 10% dos cânceres são familiares, são hereditários. Então, a grande maioria dos cânceres, ela envolve os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida. E os 3 principais fatores de risco, né, para câncer são tabagismo, em qualquer uma das suas formas, né, cigarro, charuto, vaping. O vaping, que está na moda aí, essa coisa horrorosa que a juventude abraçou aí, o sedentarismo e a obesidade. Isso tem impacto também no pré-operatório. Então, hoje, o que a gente sabe? No pré-operatório, se a gente consegue reabilitar o paciente do ponto de vista físico, ou seja, se o paciente ele consegue melhorar a sua capacidade funcional física, se a gente consegue melhorar a capacidade nutricional do paciente, né? Não somente a capacidade nutricional, mas também imunomodulação, né? Que é uma modalidade de terapia nutricional que melhora muito os desfechos cirúrgicos, os resultados cirúrgicos. E se a gente consegue controlar ansiedade, se a gente trabalha nesses 3 eixos e a gente consegue equilibrar o paciente nesses aspectos, a gente consegue realmente mudar, às vezes, a história da cirurgia, a história do tratamento cirúrgico. Porque a cirurgia ela não é o procedimento em si, a cirurgia ela começa na primeira consulta, né? No diagnóstico precoce, no diagnóstico preciso, passando por um planejamento com a equipe cirúrgica, a equipe de oncologia clínica, a equipe de radioterapia. Muitas vezes a gente escolhe quando um entra, quem vem primeiro, quem vem depois. Isso é absolutamente importante. Tem a execução da cirurgia, né, a realização da cirurgia e os cuidados pós-operatórios. E dentro, né, perfazendo toda essa, né, transpassando toda essa jornada, existem todas essas situações de saúde mesmo do paciente. Então, quando a gente tem um paciente sedentário, obeso, tabagista, né, ansioso, a gente tem talvez um cenário desafiador para entregar o melhor dentro de uma cirurgia. Verdade. E um ponto que às vezes o paciente não vai precisar parar a vida, mas ele vai precisar modificar seus hábitos de vida. Sim, sim. Isso é fundamental, né? E não só para aquele momento, mas também pensando que nada impede que quem teve um câncer tenha outro. Aliás, isso é bem comum, a gente sabe disso, né? Que um dos grandes fatores de risco para câncer é ter tido câncer, né? E a gente sabe que se você não modifica seu estilo de vida, você provavelmente vai ter novamente, né, outro tipo ou o mesmo tipo. Isso é uma coisa que... Uma recidiva. Tem um estudo importante agora da ASCO que fala que os pacientes podem ter uma diminuição em torno de 30% de recidiva se eles fizerem atividade física. Né? Isso é sensacional, né? Isso é de uma beleza, de uma importância brutais. Assim, é uma coisa que a gente precisa... Hoje em dia, a gente tem que entender que atividade física é prescrição. A gente, né, do mesmo jeito que a gente prescreve antibiótico, quimioterapia, que a gente prescreve a cirurgia, a gente tem que prescrever hoje em oncologia atividade física. Isso não tem mais receituário, como. No né? receituário. Não e tem jeito. Só explicando aqui, né, a ASCO é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né, um dos principais órgãos que faz os nossos consensos e onde são discutidos os maiores estudos mundialmente analisados, né? E pegando um gancho aí, você acha que esse preparo inicial vai fazer que a gente tenha menos complicações no pós-operatório, que a gente tenha uma recuperação mais breve? Como a gente pode conduzir esses pacientes para que eles não tenham tantas dúvidas no retorno à rotina, de quanto tempo que eu vou precisar ficar afastado do trabalho? A condução... Na minha opinião, né, e na opinião, né, dos consensos, inclusive, de várias sociedades, da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, enfim, e de outras sociedades, a grande ferramenta, né, que a gente pode, o grande instrumento que a gente pode utilizar para melhorar essa situação é a informação, né? Então, o paciente ele tem que ter acesso a uma informação qualificada, né, de uma equipe qualificada, desde o primeiro instante, né, em que ele tenham notícia de um diagnóstico como esse.
Então, a informação, o acesso a equipes treinadas, a equipes especializadas, porque existe treinamento também para dar informação, né? Nós treinamos para dar informação, nós treinamos para dar notícias. Comunicação, né? Não violenta. A comunicação de uma forma acolhedora, né? Toda essa questão faz parte, né, das ferramentas técnicas de um profissional que se propõe a tratar câncer e a tratar o paciente oncológico. Então, isso, na minha opinião, é fundamental. O acesso a equipes realmente especializadas, a equipes focadas nesse tipo que convivem em seu dia a dia com esse tipo de situação é fundamental e extremamente importante. Eu acho que também, mas a pessoa que tem uma suspeição de qualquer doença oncológica, que não está sabendo como conduzir, mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, ela deve procurar um médico o mais rapidamente possível, né? Perfeito. Informação, muitas vezes, né, a gente espera o paciente apresentar algum diagnóstico, alguma suspeita diagnóstica para começar a pensar nisso, mas a gente tem que trazer essa informação para a escola. Né? As nossas crianças precisam ser ensinadas coisas básicas que vão ter extrema importância na prevenção de doenças como o câncer, por exemplo, a se alimentar bem, a fazer atividade física, não fumar, enfim, não se expor ao sol de forma inadequada, né? Tomar vacinas, DHPV, o calendário vacinal e o acesso às vacinas é extremamente importante, podendo erradicar alguns cânceres extremamente graves que nós temos no Brasil, como o câncer do colo uterino. Enfim, esse conjunto de situações, esse conjunto de atitudes podem ser executadas na escola, né? De forma muito precoce, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Né? Isso é absolutamente fundamental. Eu gostaria, de forma direta, assim, baseada em evidência, perguntar se quando a gente faz uma cirurgia, né, é um dos mitos assim, que as pessoas têm, espalha mais o câncer? Tem o risco de espalhar o câncer? A grande questão, isso tem várias situações que envolvem essa crença. Essa crença ela é um mito, né? A gente tem que deixar claro, isso é um mito. Né? A cirurgia é, sem dúvida, a grande ferramenta com intenção curativa no tratamento do câncer. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o diagnóstico final, né, o diagnóstico mais preciso em última análise, a própria cirurgia. Muitas vezes, na cirurgia, nós conseguimos dar diagnósticos de extensão da doença, né, de acometimento de outros órgãos, de órgãos vizinhos, que mesmo com toda a tecnologia, mesmo com o grande avanço dos métodos de diagnóstico, como PET-CT, como tomografias, como ressonâncias e outras grandes evoluções tecnológicas, isso ainda não é possível. Né? A gente sabe, por exemplo, que aquela membrana que envolve as nossas vísceras, né, os nossos órgãos abdominais, chamada de peritônio, é uma membrana que desafia o diagnóstico, né, da radiologia e de métodos pré-cirúrgicos. Muitas vezes a gente só consegue avaliar essa extensão dentro da cirurgia. E muitas vezes, justamente por isso, né, a cirurgia leva essa má fama, né, do não, operou, espalhou, quando não é verdade. Na verdade, a cirurgia refinou, muitas vezes, esse diagnóstico, que não era possível devido a limitações técnicas e tecnológicas dos métodos que existem atualmente, que melhoraram muito, né? Graças a Deus, mas às vezes até para fechar um diagnóstico, né? Sim. A gente só consegue durante a cirurgia, porque o paciente às vezes está com uma dor abdominal, não consegue diagnosticar o que está acontecendo, então durante uma laparotomia exploradora que a gente consegue fechar avaliar isso, né? Isso. Mas como você vê o papel hoje em dia da cirurgia minimamente invasiva para o câncer? A cirurgia minimamente invasiva, só para a gente explicar um pouquinho o que é isso, né? A cirurgia, na verdade, ela pode ser realizada de forma convencional, ou seja, aqueles procedimentos com aqueles cortes maiores, né? Que não estão em desuso. Né? Essas cirurgias elas têm o seu papel, né? Elas têm a sua indicação precisa. E para grande parte dos tumores ela é, sim, a forma mais adequada de abordagem, mas existem hoje tumores que permitem o acesso através de tecnologias menos agressivas, com cortes menores, com incisões menores, mas a cirurgia lá dentro da barriga, né, lá dentro do tórax ou
onde ela irá ser realizada, ela deve obedecer aos mesmos princípios da cirurgia como um todo. Mas dentro desse grupo chamado cirurgias minimamente invasivas, nós temos dois grandes braços, né? A videolaparoscopia, né? Que é onde nós usamos pinças e câmeras e através desses instrumentos realizamos o procedimento cirúrgico, e mais modernamente a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, onde nós operamos, quem opera na cirurgia robótica é o cirurgião, o robô é um instrumento, o robô é uma pinça gigante, né? São 4 pinças gigantes com câmeras especiais e com recursos tecnológicos diferenciados, mas ele é um instrumento, o robô não opera sozinho, né? Até existem estudos, existe a tentativa, né, de construção de máquinas autônomas capazes de realizar procedimentos cirúrgicos, mas isso, na atualidade, isso não é possível. E o cirurgião né, aquele que comanda a máquina e comanda o procedimento. Então, dentro das cirurgias minimamente invasivas, existem esses dois grupos. E cada um tem sua indicação precisa, cada um tem seu momento de aplicação, cada um tem as suas vantagens e também desvantagens. Então, existem tipos de tumores que podem ser abordados, outros devem ser abordados, e outros não podem, de forma alguma, ser abordados por robótica ou por videolaparoscopia, né? E temos que lançar a mão da cirurgia convencional. Portanto, e depois que a gente conversa esse tipo de informação, é que a gente chega a um consenso de que o treinamento, a expertise da equipe é que é o fundamental, até para escolher o método de cirurgia que vai ser utilizado. Entendi. E na prática, quais os benefícios reais que você visualiza com a instrumentação com a robótica? Robótica. Tanto com a robótica como com a videolaparoscopia. A cirurgia minimamente invasiva, ela traz a grosso modo, né, resumindo, temos várias vantagens, né, mas a grosso modo ela traz uma recuperação mais rápida, né, ela traz menos dor, né, ela traz incisões menores, complicações relacionadas a incisões, como infecção da ferida operatória, esse tipo de coisa, são muito menos frequentes com as cirurgias minimamente invasivas, né? E a robótica, ela agrega, né, quando a gente imagina esse tipo de abordagem, ela agrega maior precisão em muitos procedimentos, né, um maior conforto para a equipe cirúrgica e uma visualização visualizações melhores com equipamentos mais potentes, muitas vezes, né, controle de movimentos, e, enfim, uma série de recursos que o robô, né, a gente podia ficar um dia inteiro aqui falando disso, mas é uma série de recursos que os robôs, né, trazem, que todos são utilizados em prol do paciente. Isso aqui que é bonito nisso tudo. E como você falou, não é para todo mundo, né? Cirurgia robótica tem suas indicações, né? Não são todos os sítios que têm mais recomendações de cirurgia robótica do que a convencional. É engraçado que hoje é muito comum o paciente chegar no consultório dizendo: o senhor opera robótica? Eu quero operar por robô. Exato. Aí você vai dizer: não, eu opero robótica, mas o seu caso não é o melhor para operar por robô. Até que a gente explica, que o paciente vai entender. Mas geralmente, né, o paciente chega com a informação muitas vezes não mais adequada, de que tem que ser por robô. Não, não tem que ser por robô. Pode ser por robô. Nem sempre o robô é a melhor opção, mas com certeza é uma ferramenta fantástica. E há casos, então, que pode se converter a cirurgia robótica para uma cirurgia aberta. Né? Porque há algumas complicações que podem ocorrer. Podem levar a isso. E essa é outra vantagem do robô, é menos comum você ter que converter para uma cirurgia convencional, né, para uma cirurgia aberta, por robô do que por videolaparoscopia. Né? A taxa de conversão geralmente nos centros, né, de cirurgia, a taxa de conversão de ter que abrir o paciente, né, quando você está operando por robô, geralmente é menor esse risco do que quando fazemos o procedimento por videolaparoscopia. Né? Esse é um bom critério, por si só, né? é uma vantagem. Uma vantagem. Uma das grandes preocupações, principalmente das mulheres, né, sobre sexualidade, fertilidade, quando se submetem a algumas cirurgias, principalmente câncer de mama, ovário, nos homens, às vezes, quando faz uma
prostatectomia ou até retirada do testículo por um câncer de testículo. Como você vê assim, esse cenário que você percebe nesse paciente? Como você conduz? Isso é desafiador. A gente tem que imaginar que o paciente, ele é um indivíduo. Cada indivíduo tem as suas percepções, as suas crenças, as suas expectativas, a sua cosmovisão, aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele sente. Eu não sinto por você, você não sente por mim. Então, seria um erro, né? Seria um erro nós tentarmos fazer o paciente acreditar que uma coisa ou outra seria o melhor para ele. Não, o paciente ele é o protagonista da escolha, né, da vida dele, da jornada que ele quer seguir. A nossa obrigação é fornecer informações, né, as melhores possíveis, e executar as técnicas da melhor forma possível, né? Mas a escolha de tudo no final é do paciente, ele é o protagonista da sua própria jornada e deve ser assim. Então, essa questão da dor, da exposição, da mutilação, da alteração da visão, né, corporal, isso tudo é extremamente delicado, deve ser abordado de forma individual. Cada paciente tem a sua, né, por exemplo, como você falou de mama, tem paciente que precisa que seja feita a reconstrução porque ela não suportaria não ter a reconstrução imediata num procedimento. E quando essa reconstrução é indicada, é possível, né? Outras pacientes, elas não quero a reconstrução porque eu não quero passar por isso, eu quero, né? Então, todas essas nuances e todas essas situações fazem parte do cotidiano de um oncologista. E a gente tem que, antes de tudo, ouvir, né? Ouvir. Como eu me preparo, como a gente se prepara para abordar esse tipo de situação, que é absolutamente comum no nosso consultório, né? Ouvir. Porque quem define sobre sua própria jornada é o próprio paciente. Deve ser assim. E você, como uma referência, o que você recomendaria para um paciente que procura uma segunda opinião? O que ele deve procurar num cirurgião oncológico? Treinamento, né? Isso é engraçado. É uma situação que a gente costuma a perceber, né? Que no final das contas isso vem muito de empatia, isso vem muito de sintonia, vem muito de como o paciente se sente com a equipe, com o cirurgião, e como o cirurgião e a equipe se sentem com o paciente, né? Porque existe essa troca, né? Essa troca, ela existe, ela é verdadeira, né? Tem pacientes que eu não vejo o tempo passar, né? Tem pacientes que eu fico a manhã inteira conversando, se deixar, a gente fica a manhã inteira conversando, batendo papo, dando risada. Isso é absolutamente uma situação de harmonia, de sintonia, isso existe, né? Então, como escolher um cirurgião? Primeiro, isso é indiscutível, avaliar a sua formação técnica, acadêmica, treinamento específico, né? A experiência, né, da equipe, ver, né, procurar resultados, procurar, né, aquilo que esse cirurgião já mostrou, né, em casos semelhantes ao paciente que está procurando. Mas e também essa questão do se sentir bem, né? Você se sentiu acolhido, se sentiu bem com a equipe, se sentiu em sintonia com a equipe. Isso é absolutamente importante para que o paciente se sinta tranquilo e as bem. As convicções estão sendo respeitadas. As expectativas estão alinhadas, né? Isso tudo é absolutamente necessário. Mas a formação técnica acadêmica do cirurgião, ela deve ser, né, absolutamente avaliada antes de qualquer coisa. Então, assim, o cirurgião, ele é experiente e treinado especificamente para exercício daquele tipo de cirurgia? Sim ou não? Ok. A partir disso, vamos buscar outras. E tudo isso que a gente acabou de conversar. Às vezes, o paciente oncológico ele precisa de cuidados individualizados, porque ele perde o apetite, perde força, ele é um paciente idoso, né? Hoje a gente, graças a Deus, estuda muito
A partir da oncogeriatria, tem estudos com pacientes mais idosos. Você tem um cuidado especial para esses pacientes? Hoje, inclusive, a gente tem alguns scores e algumas formas de avaliar conceitos mais amplos, né? Porque hoje a idade não é mais um limitante para os nossos tratamentos, Exato. né? No lugar porque muitas vezes isso se torna cada vez mais comum, né? A figura do chamado superidoso, né? Daquele, né? Com poucas comorbidades, que vai ter toma uma pouco remédio, que tem um desempenho funcional, né? Aquele paciente que tem 80 anos, mas que dirige, né? Eu tenho paciente um idoso fit. Exato, eu tenho paciente de mais de 80 que vai à academia todo dia, né? Fazer musculação, enfim. E esses indivíduos, essas pessoas, elas precisam ser tratadas não de acordo com a sua idade cronológica, mas com a sua idade física, né? Então, nós hoje tentamos avaliar essa questão da fragilidade, né? Fragilidade que é um conceito técnico dentro da oncologia, né? Do entendimento, né? Se o paciente tem função, né? Corporal, tem atividade, tem cognição, né? Tem condição de entendimento de tudo que está passando com ele. E essa avaliação, às vezes, é difícil, né? Nem sempre é fácil a gente tem entender. acesso, né? Como a um geriatra, né? Um Que faça uma avaliação geriátrica ampla. Nós temos também que ter essa percepção, a gente tem que aprender a fazer isso de forma própria, porque muitas vezes você olha um paciente, isso é bem comum nos nossos consultórios, a gente olhar um paciente e dizer, esse paciente ele teria indicação de um procedimento X, mas eu não posso fazer esse procedimento nesse paciente porque ele não vai suportar esse procedimento. Esse bom senso, que não é somente dependente do bom senso do pessoal, nosso achismo, do né? nosso Tem achismo, scores realmente. Isso tem técnica, tem dado científico que nos leva a esses conceitos e essas decisões. Isso precisa fazer parte do nosso cotidiano. Então, é complexo, mas é bonito. E hoje, cada vez mais, a gente opera pacientes cada vez mais idosos com cada vez melhores resultados. Né? Verdade. E tudo também traz uma história dos hábitos de vida que essa pessoa teve, né? Tabagismo, né? E faz toda a diferença. A alimentação, o sedentarismo. Tudo que a gente faz na vida tem um preço, né? Então, se a gente fez atividade física, se a gente se cuidou durante a vida toda, com certeza, né, a gente vai usufruir, né? A gente vai colher os frutos desse autocuidado em algum momento da nossa vida. Isso é um fato. Né? Você começou contando, né, que foi inspirado em fazer cirurgia oncológica por causa de um falecimento de uma pessoa que você se aproximou mais, né, um paciente. Mas como você, em geral, lida com a morte junto com os familiares ali, naquele momento de perda? O luto e a perda, né, é uma situação... A gente tem, né, definições técnicas, fases do luto, fases, né, de como as pessoas respondem à perda. Isso é uma coisa que a gente estuda, conhece no seu arcabouço técnico, né, no seu arcabouço teórico, mas a gente sabe que cada pessoa tem a sua forma de responder a essa situação e cada pessoa responde de formas diferentes, né, de formas individuais, mas a morte sem dúvida, uma certeza, né? Não necessariamente no nosso cotidiano profissional, mas é uma certeza humana, universal, humana. E dentro das nossas profissões, dentro do nosso dia a dia, ela pode estar presente, sem dúvida. E a melhor forma de você lidar com isso é com acolhimento, é com respeito, né, às expectativas, à dor, né, a como as pessoas recebem essas situações de adversidade, cada um com suas peculiaridades e suas crenças. E eu acho que essa é a melhor forma de lidar com isso junto às famílias, ouvir, respeitar e estar presente, né, estar disponível. É um acolhimento maior. Né? Então, indo para, novamente, mitos e verdades, né?
sempre que a cirurgia é grande, que ela quer dizer que ela foi mais curativa? Mito. A cirurgia, os procedimentos cirúrgicos, né, eles são estudados. A gente não faz a cirurgia, pelo menos não deve fazer a cirurgia da nossa cabeça, né? Existem técnicas, existem formas de aplicar as técnicas, existem estudos que nos dizem o que, né, em grande parte das cirurgias, existem estudos que nos dizem o que funciona e o que não funciona, o que é necessário e o que não é necessário, aquilo que pode dar certo e aquilo que geralmente não dá certo. E o cirurgião treinado, ele treina para isso, né? Ele treina para adaptar o procedimento àquela situação específica. E a situação específica, ela é um misto da doença com o paciente, né? E com a situação técnica no momento da cirurgia. Então, assim, nem sempre a maior cirurgia é a melhor, né? Às vezes, as cirurgias menos agressivas, elas são tão eficazes quanto outras mais agressivas. Como também o inverso é verdadeiro. Às vezes, nós podemos não ter o melhor resultado se não fizermos cirurgias mais agressivas. Então, a equipe que se propõe a tratar câncer, ela tem que estar preparada para oferecer aquela cirurgia que o paciente precisa, né? Independente do tamanho, independente da agressividade ou não do procedimento. É individual, né? E você acha que, por exemplo, se tirou tudo, está curado, o paciente não precisa fazer tratamento complementar? Isso hoje é cada vez mais mito, né? Porque hoje a gente consegue, com algumas situações, quando a gente fala nos termos técnicos, aqui as pessoas podem até, né, podem até estranhar, né, esses termos, mas são situações, para a gente, são situações corriqueiras, né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, em alguns tipos de tumor, utilizando tratamentos antes da cirurgia, que nós chamamos de tratamentos neoadjuvantes, nós conseguimos diminuir a agressividade da cirurgia, a mutilação, né, diminuir, às vezes, até o tamanho mesmo da cirurgia, oferecendo chances de cura semelhantes, né, àquilo que era no passado considerado a necessidade de fazer uma cirurgia gigante. Hoje não, a gente consegue diminuir o procedimento. Às vezes torna até ressecável o que não era, e né? Às vezes, exato. Isso é a coisa mais legal, mais bonita que hoje a gente está vivenciando. A gente está testemunhando isso na história. De vivenciar. Coisas que antes a gente não conseguia operar, que não tinham indicação de cirurgia, hoje conseguem ser operadas e a gente consegue oferecer, inclusive, chance de cura para o paciente que antigamente não tinha, né? Através justamente desse consórcio dos tratamentos de quimioterapia, imunoterapia. Imunoterapia é uma revolução, né? Imunoterapia excelente revolução. É uma coisa sensacional, né? E temos outras várias revoluções hoje na oncologia, né? Mas quando a radioterapia cresceu e vem mostrando resultados cada vez mais eficientes. Precisos, né? Com menos toxicidade. Com menos efeitos colaterais. E quando a gente junta tudo isso, a gente consegue oferecer maior chance de cura com menor invasão, com menor agressividade. Isso é o nosso foco, né? Verdade. Sobre as inovações na oncologia, a gente tem tido grandes evoluções, como você falou aí, da imunoterapia. E na cirurgia oncológica, qual é o futuro que você visualiza? Cirurgia oncológica é uma pergunta cuja resposta muda a todo dia, né, praticamente. Quem poderia imaginar que a gente iria operar usando uma máquina, controlando a máquina de fora do campo cirúrgico, né? Como hoje a gente opera por robô, né? Equipamentos que conseguem localizar o tumor, né, captando a radiação, né, uma radiação que não faz mal nem para o paciente, nem para o cirurgião, que foi injetada na veia usando técnicas da medicina nuclear, né? A gente consegue localizar e retirar aquele tumor localizado ali naquela região, procurando o tumor com equipamentos, sem nem sequer ver o tumor. A gente consegue localizar o tumor sem enxergar o tumor, né? Existem situações hoje na cirurgia que nos remetem a filmes de ficção científica que eu assistia na minha adolescência. E eu tenho, assim, uma felicidade muito grande de estar aplicando essas técnicas que antigamente a gente acreditava que não seriam possíveis. E a todo santo dia surgem coisas novas, surgem coisas
né? A ficção está virando realidade. Está virando realidade. Hoje, com inteligência artificial, com a internet das coisas, com realidade aumentada, a gente consegue, né, aqueles óculos diferentes assim que a gente vê no cinema. Hoje já existe aplicação prática para esse tipo de situação, e existem vários equipamentos surgindo, onde você consegue ver em tempo real os exames, a anatomia do paciente. É sensacional. Para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público de orientação e dos conceitos que você acredita serem mais importantes para um bom estabelecimento de um paciente com câncer. Acho que câncer é uma palavra-chave. Existem algumas palavras-chave em câncer, né? Em oncologia. Mas o que a gente tem que entender é, câncer é doença evitável. Né? Câncer é doença evitável. E mais 90% ou mais dos cânceres dependem do nosso estilo de vida. Então, não adianta culpar a família, não adianta culpar, né? Porque na maioria das vezes foi aquele exercício que a gente não fez, é aquele peso a mais que a gente ganhou e não cuidou, é aquele vaping, aquele charuto, aquele cigarro que a gente fumou durante a festa do final de semana, é aquele sol que a gente tomou sem se proteger, né, de forma inadequada, enfim, é aquela vacina que a gente não tomou contra o HPV, né? E tantas outras situações que nós negligenciamos em termos de autocuidado durante nossa vida toda. Isso vai se acumulando e desemboca nesse tipo de situação dramática que é um câncer, né? Logicamente, existem vários tipos de câncer. O câncer não é uma doença só, é uma família, um grupo gigantesco, né, de doenças diferentes. Mesmo dentro de um órgão você tem vários tipos diferentes. E muitas vezes eles têm comportamentos diferentes. A gente realmente, alguns deles, não temos um motivo claro, mas na grande maioria das vezes é estilo de vida. Então, assim, aquilo que a gente precisa deixar de mensagem é autocuidado, né? A gente tem que se cuidar, e quando a gente se cuida, a gente melhora, diminui não somente o risco de ter a doença, mas também a gente melhora as chances de bons resultados e boas respostas aos tratamentos, porque a partir do momento que nós temos pacientes saudáveis, né, que praticaram atividade física, que não bebem, que não fumam, que não se expõem de forma inadequada aos fatores de risco, você pode ter pacientes que suportam melhor os tratamentos, pacientes que respondem melhor aos tratamentos, e isso desenha um cenário de sucesso, né, dentro dessa situação, que é uma situação dramática, que é o câncer, né, o diagnóstico do câncer. Até o nome do nosso podcast é aquela doença com C, né? Porque antigamente as pessoas não concebiam falar a palavra câncer. Ainda hoje a gente vê isso. Ainda hoje a gente vê, principalmente nos interiores, mas hoje o que a gente tem é informação. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi uma honra, de verdade. E é um podcast que a gente está fazendo com caráter informativo, acolhedor, para ajudar que as pessoas tenham o conhecimento, né, e não passe por apuros desnecessários. Então, a gente está aqui, a gente vai deixar as redes sociais do Dr. Rodrigo, que é uma referência nacional na cirurgia oncológica, e estamos à disposição. Se esse podcast foi útil, compartilhe, e estamos aqui até o próximo episódio.